da madeira. Pode ser, amém, igreja? Amém. Essa noite eu quero deixar uma palavra nos corações. Aleluia, Lucas 19. Aleluia, Jesus. Lucas Glória a 19. Deus. Hoje eu quero falar que Deus tem pressa, igreja. Amém. Deus tem pressa comigo, com você essa noite, igreja. Aleluia, Jesus. E descer, igreja, na presença dele, igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, Sim. Pai, nessa noite aqui, meu Deus, diante da tua palavra, meu Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Pai, que nessa noite, meu Deus, fala conosco. Aleluia, Jesus, não aquilo, Pai, que queremos ouvir essa noite, meu Deus, mas venha falar aos nossos corações, meu Deus, porque a palavra é tua, meu Deus, e queremos ouvir só, não que nós queremos, mas sim que venha falar aos nossos corações essa noite, meu Deus. Aleluia, Jesus. Lucas 19. Amém, igreja? Amém. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Lucas 19. Amém, igreja? Amém, Jesus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurando ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, aleluia, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressado-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todo isto, murmurar, dizendo: quer entrar para ser hóspede de um homem pecador. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o retribuirei quadruplicado. Aleluia, Jesus. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, igreja? Amém. Essa noite, a igreja ouviu o que Deus está falando essa noite na palavra dele. Zaqueu era chefe publicano. Zaqueu tinha condições, era rico, mas só tinha uma coisa que Zaqueu não tinha, era paz. Porque todos aqueles que fazem a vontade de Deus, igreja, todos aqueles que é obediente a Deus, ele tem paz no coração dele. Por mais que ele passe por luta, ele passa por prova, ele passa por aflição, mas Deus está com ele dando força, igreja. Zaqueu ali, aleluia, Jesus, ele viu que Jesus vinha e ele queria ver esse Jesus. Que muito falava que Jesus operava milagres, curava os enfermos, libertava, restaurava os mortos. E ali ele queria ver Jesus. Zaqueu não tinha distância nenhuma para ver Jesus. Muitas vezes eu e você, igreja, colocamos um obstáculo para ir na casa do Senhor, colocamos um obstáculo para descer na oração. Aleluia! Aleluia, Jesus. E Zaqueu não mediu esforço nenhum, igreja. Onde foi que Zaqueu subiu? Numa figueira brava. Aleluia, Jesus. E ali ele subiu para ver Jesus, porque ele não podia ver por causa da multidão. Porque onde Jesus passava, a multidão acompanhava Jesus, igreja. E ali ele subiu naquela figueira para ver Jesus. Mas sabendo
Deus, Ele vê tudo, igreja. Deus, Ele vê o nosso pensar. Deus, Ele vê o nosso agir. Qualquer palavra que Ele falar, você já sabe. Deus sabe que cada um que essa noite está pensando. Deus sabe que cada um essa noite está pedindo. Vai pedir a Deus em oração. Deus sabe o que você precisa. Mas muitas vezes Deus quer que eu e você esforçamos mais, igreja. Que não venhamos mais descer na presença do Senhor. Que não venhamos buscar o Senhor. E não colocar as coisas na frente de Deus, igreja. Verdade. Porque hoje, igreja, as pessoas hoje na casa do Senhor estão deixando as coisas de Deus por último lugar, igreja. Estão colocando prioridade a outras coisas, menos as coisas de Deus, igreja. Verdade. Aleluia, Jesus. Porque, igreja, eu falo uma coisa, e a igreja presta atenção que eu estou falando aqui essa noite. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, porque a palavra é a cura, liberta e transforma. Quando eu falo aqui, eu trabalho aí. Glória a Deus. Porque se você tiver tempo para Deus, igreja, Amém, Jesus. vai chegar um dia que você vai querer ter um tempo para Deus e você não vai ter, igreja. É Deus, é verdade. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu falo isso por mim mesmo, igreja. Porque eu era uma pessoa desobediente a Deus, igreja. E quando eu quis ter tempo para Deus, igreja, foi no último momento. Eu passei por uma situação na minha vida com minha mãe. Aleluia, Jesus. Porque Deus, Ele é amor e justiça. Amém, E verdade. quando nós viemos à casa do Senhor, nós temos que dar o nosso melhor oração, É, Deus. o nosso melhor louvor. Zaqueu era um pecador, mas Zaqueu ali, ele mostrou para Jesus que ele queria ver. Mas ali, igreja, no momento que Jesus passou ali, com aquela multidão, Zaqueu nem imaginava que Jesus ia ver ele naquela figueira, igreja. Que Jesus ia chamar ele pelo nome. Aleluia, Jesus. E naquele momento ali, que Zaqueu estava em cima daquela figueira, Jesus falou com aquela multidão e falou com Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Glória a Deus. Aleluia, Eu falo Jesus. contigo essa noite, igreja. Eu não sei o que você tem que descer depressa essa noite, mas desce, igreja, enquanto é tempo, igreja. É Deus. Aleluia. Se conserte enquanto é tempo. Porque Deus tem uma oportunidade para Zaqueu ali, usando o filho dele, Jesus, naquele momento ali. Glória a Então Deus. Deus está falando contigo comigo. Desce depressa. Se não está orando, ore. É Deus. Se não se conserte, igreja. Glória a Deus. E a casa da casa do Senhor é fácil, igreja. Mas vai saber, é você na sua casa. É. Porque é você na sua casa com Deus, igreja. Verdade. Será que você está lendo a palavra de Deus? Porque Deus é, igreja. Aleluia, Como ele Jesus. Zaqueu naquela figueira, igreja. Aleluia. Será que você está buscando? Será que você vai descer na oração? Será que você está fazendo a vontade de Deus, igreja? Aleluia, Jesus. Quando Jesus falou com Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Amém, Jesus. É isso que eu falo comigo com você essa noite. Glória a Tem Deus. coisa que nós temos que descer para ver Deus falar conosco. Aleluia, E quando Zaqueu, Deus falar com ele teve que descer. Glória a Deus. Porque Deus não Aleluia. fala com ninguém em pé, não, igreja. Deus fala na oração e no joelho, igreja. Aleluia, Jesus. Ai, Ximeri, Alamai. Aleluia. Deus fala contigo essa noite, igreja. Tem pessoas aqui essa noite que Deus está falando. Desce depressa. Desce depressa na minha presença. Aleluia. Estou eu dando a oportunidade aqui essa noite. Para mais do que essa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque se tu está ouvindo, teu uso me acerta falar aqui essa noite. Aleluia, Jesus. Quando você quiser descer na presença dele, eu vou pegar essa palavra, igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E ali Zaqueu desceu alegremente, igreja. Porque quando você deve do Senhor, igreja, por mais que você falhe, por mais que você errante, igreja, aleluia, você tem paz, igreja. Amém. E aquele momento ali, Zaqueu desceu daquela figueira. Ele desceu com uma paz que ele nunca tinha na vida dele, igreja. É Deus. Quando Zaqueu tinha tudo, mas não tinha o quê? A paz de Deus na vida dele, igreja. Aleluia, Jesus. E aquele momento ali ele desceu, igreja.
Ele desceu para ter uma vida transformada, igreja. Amém, Jesus. Ele subiu. Aleluia. Aleluia. Jesus. Mas quando ele desceu para querer uma vida transformada, igreja. Amém, Jesus. Porque muitos hoje, igreja, querem Jesus, mas não querem uma vida transformada, igreja. Verdade. Muitos hoje querem subir para Jesus, vai receber uma cura, um milagre, algo da sua família, mas não quer uma vida transformada, igreja. E que Zaqueu fez ali, aquele momento ali, Zaqueu desceu, Zaqueu arrependeu tudo que ele tinha feito de errado, igreja. Porque Jesus deu a oportunidade para Zaqueu quando ele falou: desce depressa, igreja. Aleluia. Glória a Deus. E Aleluia. aí, Zaqueu desceu depressa. Mas não para ser Zaqueu. Não, é para ser Zaqueu transformado. E ali ele foi para Jesus. E todos os bens que ele tinha, ele devolveu os pobres, igreja. Porque ele sabia, igreja, que tudo que ele tinha não dava paz para ele, igreja. Aleluia, Jesus. E é assim que Deus quer em você, igreja. Nós temos que deixar tudo, igreja, para servir o Senhor, igreja. Porque nós temos que lutar contra a carne todos os dias, igreja. Porque a carne não quer que nós ora, a carne não quer que nós busquemos, igreja. A carne não quer que nós tenhamos uma vida de santidade com Deus, não, igreja. Aleluia, Jesus. E ali, muitos ali murmuraram, muitos ali questionaram. Quando ele falou que ia para a casa de Zaqueu, porque Zaqueu era um pecador. Assim sou eu e você que essa noite. Nós somos falhos, somos errantes, mas quando nós vamos para a casa do Senhor, muitos ali nos aponta. Fala que nós estamos na casa do Senhor, mas nós estamos na frente da coisa errada. Não, igreja. A partir do momento que você ouve a palavra de Deus, igreja, e torna aquela casa firmada na rocha, aleluia, e coloca a palavra em prática como foi Zaqueu, a sua vida muda, igreja. Amém, Jesus. Você começa a querer ter uma mudança na sua vida, igreja. Amém, Jesus. E se nós queremos subir para Jesus, nós temos que descer. Amém. Mas descer para mudar, igreja. Para matar a velha criatura, igreja. E ser uma nova criatura na presença do Senhor, igreja. Porque Deus sabe quem é você, igreja. Na presença dele, igreja. Às vezes podemos enganar o homem, mas Deus não, igreja. Porque Deus nos vê, igreja. Deus no nosso coração. Quando fala o Salmo 139, que eles são do nosso pensamento, o nosso falar, o nosso pensar. Ele sabe tudo. Qualquer palavra, ele fala, já sabe, igreja. E ele sabe o que você precisa dessa noite, da parte dele, igreja. Da mesma forma que Jesus falou para o Zaqueu que desce depressa, ele fala comigo com você essa noite. Mas depende de mim e você querer ter uma mudança, uma transformação. Aleluia, Jesus. Depende de nós, igreja. Porque se nós não queremos mudança, igreja, nós queremos mudar, transformar, ter uma vida fora com Deus, igreja, Deus não vai fazer nada, igreja. Porque a mudança tem que vir de nós, igreja. E naquele momento que Jesus falou que o Zaqueu desce depressa, Zaqueu já desceu para ter uma mudança transformada, para servir a Deus, porque ele quis servir a Deus. Aleluia, Jesus. E assim somos nós essa noite, igreja. Glória a Deus. Nós estamos aqui essa noite na casa do Senhor, igreja. Nós vamos aqui orar hoje por cura, por libertação, pela nossa vida, pela nossa família. Mas tem coisas em nós, igreja, e nós temos que libertar primeiro, igreja, para que Deus venha trabalhar na nossa família. Glória a Deus. Naquele momento ali que Zaqueu desceu, que Zaqueu arrependeu tudo que ele fez e criou uma nova vida. A sua casa foi salva, igreja. Através de Zaqueu, assim é você. Se você essa noite quer uma vida transformada diante de Deus, quer uma mudança na sua vida, através de você, a sua casa é salva, igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia, mas depende de mim você, igreja. Você da nossa família, igreja. Aleluia, porque quando você está aqui essa noite, buscando ao Senhor, aleluia, Deus trabalha na sua casa, igreja. Por mais que muitos falam que não tem mais jeito, não tem mais solução, que não adianta mais orar, não adianta mais buscar, não, igreja. Porque o nosso Deus é da causa impossível, igreja. Porque não tem causa que Deus não resolva, mas depende de mim, você querer buscar para a nossa família, igreja. Aleluia, e não olhar para a multidão,
por cura, aleluia, na nossa família, por cura na nossa vida. Porque aquela casa que não vê da igreja, se a casa dela do mesmo jeito, não importa, igreja. O tempo é de Deus de fazer a obra, igreja. Mas muitas vezes, igreja, eu requeri de você. Porque quando você está aqui, igreja, se você, Deus trabalha na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua família, aleluia, mas depende de nós, igreja. A mesma oportunidade que Deus, que Jesus deu para Zaqueu, dá para mim e você, igreja. Mas rapaz, nós quer, igreja, e prestar atenção na palavra, igreja, e não ficar despercebido, aleluia. Porque Jesus, igreja, por ser filho de Deus, ele foi para o deserto em espírito e ali ficou 40 dias depois de jejuando, igreja. Aleluia, Jesus. E ali ele foi tentado. Imagina eu e você, igreja. Por isso nós temos que estar todo dia nos revestindo com as armaduras dele, igreja. Porque quando vem a tentação, você vai resistir através da palavra, igreja. Porque o diabo também conhece a palavra, igreja. E foi tanto que ali para Jesus, ele citou para Jesus o Salmo 91 para Jesus. E nós, igreja, se nós não vigiar, se nós não buscar, quando vem a tentação, igreja, nós caímos, igreja. Porque temos hoje, igreja, que tem mais força para me pegar do Senhor. Aleluia. Muitos estão se esfriando na fé, porque no começo aquela fé fervorosa, aleluia, de querer pegar do Senhor, para querer adorar o Senhor. E hoje não tem mais força, sabe por quê, igreja? Porque deu brecha, igreja. E nós temos que fechar a brecha, igreja. Porque se nós deixar a brecha aberta, nós caímos totalmente, igreja. Chegou um momento que não tem ainda mais nem força para orar mais, igreja. Se vamos para a casa do Senhor, não precisa estar nem na palavra. O irmão está ali pregando, a irmã está pregando, e o irmão está despercebido, igreja. Porque enquanto estou pregando aqui, eu só estou falando com vocês aí. Glória a Deus. Aleluia. O que vocês têm que descer essa noite, para que venha ver, ter mudança na vida de vocês, na família de vocês. O que vocês têm que fazer, igreja? Mas tem que prestar atenção, igreja. Eu não faço milagre, não, igreja. Mas o que eu sigo faz, igreja. Alairi, alamai. Ele faz milagre, igreja. Basta você crer. Glória a Deus. Porque a palavra aqui não é minha, a palavra é dele, igreja. E eu só falo que ele mandou falar, igreja. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Não importa quem está aqui pregando, igreja. Deus não quer quem prega bem, Deus não quer quem louva bem, mas Deus quer aquela pessoa que vem para a casa dele, voltado para adorar o Senhor. Porque se você adorar o Senhor, igreja, e não adorar o Senhor, aleluia, você ligar na terra, tocar no céu, da mesma forma que você entrou, você sai, igreja. Aleluia. Foi uma coisa que eu pedi na caminhada, igreja. Aleluia, Jesus. Porque quando nós estamos aqui, igreja, Deus está trabalhando na nossa vida, igreja. Nós não estamos vendo. Deus trabalha naquilo que nós colocamos na mão do Senhor. Hoje é muito de cura e libertação, igreja. Aleluia. E quando nós vemos lá acontecer, nós temos que descer. Fazer a vontade, fazer o querer dele, igreja. Porque não adianta, igreja, eu estar aqui pregando, falando, se vocês não dão ouvido a palavra de Deus, igreja. Aleluia, Jesus. Tem que dar ouvido a palavra de Deus, igreja. É a palavra, igreja, que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, igreja. Porque Jesus não olhou o que Zaqueu era, não. E assim sou eu, você que são hoje, ele não olha o que nós éramos no passado, o que nós fomos de errado, não. Até agora. Porque no momento que você fala assim, Deus, eu quero que você me peça da tua presença, me transforma, me muda. Se tem algo em mim que eu tenho que mudar, Senhor, me mostra. Para eu poder me transformar, Senhor. Porque eu quero a salvação na minha vida e na minha família. Aleluia, Jesus. Porque Zaqueu tem a oportunidade, essa oportunidade que ele teve, ele agarrou ela, igreja. E assim somos nós. Somos muito hoje, igreja. Deus está falando a palavra, no louvor, na oração. E você não está abrindo o coração para ouvir o que Deus está falando, igreja.
Aleluia. Pede a bênção, igreja. Aleluia, Jesus. Aí você, o que você vem buscar, você volta vazio, igreja. Aleluia, Jesus. A igreja hoje precisa mais ativamente, igreja, da palavra de Deus, igreja. Nós temos que pregar hoje, igreja, para o certo também, igreja. Pregar bênção e vitória é fácil. Falar que Deus cuida, liberta, é fácil. Mas falar que o Deus é o Deus de amor e justiça, é difícil para quem prega, porque muitos não estão querendo ouvir a palavra de você, igreja. E que Deus fala essa noite comigo, com você, que Ele quer conserto essa noite na igreja dele. Glória a Deus. Ele quer que a igreja desce mais na oração. Ele quer que a igreja mais busque mais na palavra, que a igreja lê a palavra mais. Quer que a igreja dá mais lugar para ele trabalhar, para ele te usar. Aleluia. Através de você vai alcançar a sua família, pois aqui. Aleluia, Jesus. E muitas vezes, igreja, eu falo, igreja, nós temos que pegar a palavra não só aqui, mas também fora, igreja. Porque você viu que ele falou que no final aqui, ele veio buscar e salvar o que estava perdido, igreja. Glória a Deus. Através de mim e você, igreja. Tem pessoas lá fora precisando de mim e você, de uma palavra, igreja. Pai. E se você começar a meditar na palavra de noite, ter prazer nela, igreja, você vai ter uma vida transformada, igreja. Porque eu vim me transformar, igreja. Eu vim a transformar todos os dias. Aleluia, que dá mais minha velha criatura. Todos os dias, eu sou falha. Foi através da palavra, igreja. Todo dia eu sento na minha casa, igreja. Por mais que para mim é dificuldade, para mim estar lendo a da palavra, porque às vezes quem tem essa família em casa sabe a luta que passa, igreja. Mas mesmo assim, igreja, eu tiro tempo para Deus e eu sempre vou ler a palavra, igreja. E aí eu vejo Deus falando comigo, igreja. Eu tenho um momento de oração em casa, igreja. De meio-dia, 6 horas da tarde, meia-noite, madrugada, igreja. Aí eu estou descendo na oração para que Deus venha me transformar todos os dias, igreja. Porque se eu não buscar, igreja, se eu não descer, eu não vou ter força para me ficar do Senhor, igreja. Eu vou ficar em casa postado em casa, igreja. Porque muitos hoje estão em casa. Porque muitos hoje a igreja hoje está vazia. Por causa de quê? Porque muitos não estão mais descendo na casa do oleiro, igreja. Muitos hoje não querem mais descer na oração, igreja. Foi o que Deus falou com Jeremias, para que Jeremias pregasse para aquele povo, se converter nos nossos caminhos, igreja. E todos os dias nós temos que converter nos nossos caminhos, igreja. E para isso nós temos que descer na oração, igreja. Porque eu e você essa noite somos vasos, Senhor. E Ele é o oleiro, igreja. E se nós não nos converter no nosso caminho, da mesma forma que aquele vaso pegou na mão do oleiro, assim somos nós, porque essa noite não se converter, igreja. Porque Deus está falando hoje comigo com você. Desce depressa na minha presença. Aleluia. Quer eu fazer uma grande obra na sua vida, na sua família. Mas desce. Aleluia. Deus sabe, fala comigo aqui. E muitos estão ouvindo, entendendo o que eu estou falando, igreja. Aquele que está de espírito, entendendo o que eu estou falando, igreja. Deus sabe que você tem que descer essa noite aqui. É você e Deus, igreja. Eu não sei, mas Deus sabe. Mas depende de você. Porque Zaqueu aqui, ele desceu depressa. Ele teve uma vida transformada. E assim são eu e você nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa noite estarei fazendo uma oração. Aleluia, Jesus. Agradecer a Deus pela palavra que eu deixei essa noite. Amém. E para a nossa demais, eu estava orando por cura e por libertação. Amém. Meu Deus e meu Pai, Pai, te agradeço, meu Deus. Vai poder falar comigo essa noite, vai dar palavra, meu Deus, e vai para a tua igreja, meu Deus. E aqui, meu Deus, eu passo para o teu céu essa noite, Pai, que irá estar orando por cura e por libertação essa noite, meu Pai, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Amém, igreja? Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Mas uma noite onde Deus nos permite estar aqui reunido para glorificar esse Deus maravilhoso. Deus falou ao nosso coração no momento que eu cheguei, eu estava resolvendo algo. Mas deu tempo ainda de chegar aqui e pegar um pouco da palavra de Deus. Amém. Muitas das vezes você precisa ter essa intimidade com Deus, para Deus ouvir a tua oração, Deus ouvir o teu clamor. Vou estar orando em nome de Jesus, tenha certeza daquilo que você veio buscar, aquilo que você veio entregar na mão do Senhor. Deus fala no meu coração. Isaque era um homem bem sucedido, mas muitas das vezes não é tudo que você tem que vai te levar à salvação. Mas muitas das vezes, quando você é humilde e busca o Senhor Jesus para fazer algo sobre a sua vida, você não precisa ter benefícios, você precisa ter bens materiais para você conseguir. Não. Porque não é bens, não é dinheiro, bens materiais que vai te levar ao céu. O que vai te levar ao céu é o seu coração com Deus. É isso que Deus fala sobre as nossas vidas. O momento que você se entrega, porque Ele veio para os doentes e os necessitados de coração. Glória a Deus. Jesus ele veio fazer uma grande obra sobre a terra. Veio fazer uma grande mudança. E veio pregar um novo testamento para o povo dele. Mas para isso o povo precisa reconhecer. O povo precisa saber que Deus é Deus. E quando ele fala que ele veio para buscar a sua igreja, ele não quer perder ninguém. Mas muitas das vezes são pessoas, nós se afastamos da presença de Deus. Glória a Deus. Não é Ele que afasta de nós. Verdade, Jesus. Mas se você está passando por luta, você está passando por dificuldade, é momento de você humilhar. É momento de você profetizar dentro da tua casa, ou no louvor, ou numa oração. Você é uma coluna dentro daquela casa. Você é um braço direito que sustenta aquela casa. Então, se você parou de orar, você parou de louvar o Senhor, o inimigo ele começa a trabalhar para você não suportar, para você não aguentar. Como foi dito aqui, que você precisa estar revestido dos bons mal e dos bons. Dos bons também, né? É os momentos difíceis da sua vida, né? E os momentos que Deus também vai alegrar o teu coração. É por isso que Jesus veio sobre a terra, para salvar a gente reconhecer e buscar. Muitas das vezes Jesus, nosso Deus, nosso Pai Celestial, Ele quer ver o teu clamor. Que tu abre a tua boca. Então, onde tu estiver na cozinha, na casa, no banheiro, onde você estiver, abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Se me canta. E é dessa forma que Deus quer. Vamos orar? Vamos orar. Eu não sei qual é a tua causa. Eu não sei de que você veio buscar nessa noite. Mas onde você estiver, concentre no Senhor. Bota na mão dele, porque Ele é digno de todas as coisas. Papai querido, nesse exato momento, meu Deus, junto com a tua igreja, Pai, eu te peço licença, Pai. Que o Senhor venha abrir a porta do céu, Pai, para ouvir o nosso clamor, nossa oração e a oração da tua igreja, meu Deus. Pai, vai quebrando todo impossível, Pai, vai quebrando todo impedimento, Senhor, vai quebrando, meu Pai, todos os levantes, Pai,
igreja, meu Deus. Papai, é culto de libertação, Pai. Eu não sei o que a tua igreja necessita, Pai. Mas que o Senhor venha abrir a porta do céu nesse exato momento, Pai. Pegando a causa de cada um, meu Deus. Quebrando, meu Pai, todo impedimento, Senhor. Quebrando, meu Pai, toda barreira, Senhor. Vai restaurando, Pai. Vai curando, Senhor, onde não tem cura, onde alguém cura, Pai. Pai, a tua igreja necessita, meu Deus. A tua palavra fala, aquele que clama, Pai. O Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração, Pai. E nessa noite, Pai, culto de libertação, Pai. Que o Senhor venha abençoar a tua igreja, Pai, quebrando o Senhor todos os projetos que o inimigo levantou, Pai. Pai, restaure, Senhor, o coração, Pai. Restaura essas vidas, meu Deus. Fortalece o espírito, Pai. Às vezes estiver fraco, Pai, fortalece ele, Pai. Ou ela, meu Deus. Que seja, meu Pai, uma coluna para dentro da sua casa. Cobrindo do Espírito Santo, venha brilhar, Pai. Onde, meu Pai, ouvir o teu filho, Pai, que o inimigo não tem vez, Pai. O inimigo não tem oportunidade de bater na porta e entrar, meu Deus. Então quebra, Senhor. Restaura, Senhor. Ouve a oração do teu povo nessa noite, meu Deus. Quebra, meu Deus, todo impedimento, Senhor. Às vezes palavras contrárias, meu Deus. Que muitas das vezes a tua igreja vem com o coração aflito, com o coração machucado. A tua palavra fala que a gente deve vir para a tua casa para glorificar o teu nome, Pai. E que o Senhor venha fazer uma grande mudança, um grande refrigério no coração da tua igreja, meu Deus. Que amanhã, meu Pai, pertença a ti, Pai. Mas nesses momentos que estamos aqui reunidos ao teu nome, Pai. Vai quebrando, Senhor, toda barreira. Vai quebrando, meu Deus, todo impedimento, Pai. E tudo aquilo que o inimigo vem, meu Pai, para tentar destruir, meu Deus, nossas vidas, meu Deus. Junto com a tua amada igreja, Pai. Oramos e te agradecemos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus.